Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Fabulosos Gibis. Meu nome é Guilherme. Hoje, dia 23 de dezembro, eu não tenho relógio. Enfim, como a gente está já no final do ano, no nosso primeiro vídeo, vamos falar assim, né? Eu já vou fazer para vocês o meu top 3 leituras, que eu acho que é uma maneira da gente se conhecer melhor. Vocês me conhecerem na verdade, né? Porque eu não vou conhecer vocês, eu sei que vocês comentarem aqui embaixo. Então, é uma maneira de vocês falar, não, esse cara lê isso, vou acompanhar o canal dele. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar um pouco. Eu coleciono faz mais ou menos um ano e uns quebrado. Eu gosto muito de super-herói. Atualmente estou na pira máxima de X-Men. Então, tentando colecionar pelo menos todas as fases que eu acho importantes dos X-Men. Eu já estou com a era clássica inteira pronta já, até os anos 90 ali mais ou menos. Estou acompanhando a saga dos X-Men agora, então vamos falar ali que quando acabar a saga, acho que vai chegar ali no final dos anos 90. Mas vamos pular o X-Men agora, a gente vai passar um pouco para frente e falar sobre o futuro que vai ter no nosso canal, que vai ser vídeo sobre minhas leituras, no geral. Então, pode ser que seja uma leitura que eu já fiz, por exemplo, Sociedade de Justiça, Os Três Ônibus, eu já li Planetary. Então, pode ser que eu faça algum vídeo ainda sobre leituras que eu já fiz e que eu já vou contar para vocês sobre minha experiência, como foi com elas. Ou pode ser sobre coisas que eu estou terminando de ler. Então, por exemplo, eu estou lendo agora a parte do Roy Thomas nos X-Men. Estou quase chegando ali no Claremont. Acho que agora eu comecei o coordenado que é ele e o Neil Adams. Então, acredito eu que logo já estou chegando no Claremont. E aí com certeza eu acho que eu vou ter coisa para falar sobre essa fase. E eu também tenho coisa para falar sobre a Roy inicial ali, tanto do Stan Lee até o Roy Thomas. Então, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que falou, Guilherme, faz o canal, você gosta de falar sobre gibi e tudo mais. Quero agradecer a todos eles. Então, acredito que seja só mais isso. Meu vídeo vai ser um top 3 leituras. Por quê? Porque eu acho que atualmente eu até tenho conteúdo para falar sobre 20 quadrinhos, igual o número do canal faz, de leituras que eu fiz no ano. Mas o problema é o seguinte, cara, eu não tô acostumado com isso aqui, gente. Eu não tô acostumado com câmera. Então eu acho que eu não consigo ficar falando muito sobre 20 quadrinhos aqui. Eu sou mais, vamos fazer logo e vamos ver no que dá. Então eu também não consigo fazer sobre 20 lançamentos, cara. Eu acho que realmente eu não tenho conteúdo para 20 lançamentos aqui, nem na minha estante, nem em scan que eu posso ter ali, nem nada. Então vamos lá, pessoal. Antes do meu top 3, eu quero fazer duas menções honrosas. Aí os caras falaram, não, por que então. Os caras não, né? Vocês poderiam falar pra mim. Por que não um top 5 então? Não, porque esses dois menções honrosas que eu vou fazer são sobre uma fase. E é do Jonathan Hickman, cara. Eu sou fã demais desse cara, eu não sei explicar. Às vezes quando eu leio a história dele, eu sinto como se, tipo, ele fez o que eu queria que fizesse. Vamos falar assim. Eu não sei explicar direito como é que funciona isso, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que o cara faz realmente o que eu queria que fizesse com o personagem ou com o grupo e tudo mais. Então, foi mal. Algumas coisas eu acho que também poderia ser melhor. O trabalho dele com o personagem solo, algum desenvolvimento que ele podia ter feito melhor. Mas eu não sei muito bem como funciona, mas eu falo em questão de conceito, parece que é eu que estou fazendo. Na minha cabeça. Só que eu não sou tão bom assim, enfim. E a minha primeira menção honrosa vai ser os dois ônibus lançados pela Panini, que foram do Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman, que é uma fase maravilhosa. É uma fase onde o Jonathan Hickman pega uma família de super-heróis, óbvio, e primeiro ele destrincha ela, ele separa eles em vários arcos ali, meio que pessoais, dentro da própria história, e aí ele mostra os desafios que eles estão passando. É a Sue sendo uma diplomata entre três povos atlânticos, que é muito diferente culturalmente dela mesma, e que tem até uma questão do namoro ali com aquela dorzinha de cotovelo dele e tal. E ainda tem também o Reed tentando resolver tudo da maneira que ele achando que como ele é o cara mais inteligente, ele é o cara mais preparado para resolver tudo, e acaba que ele realmente parece ser, só que ele não quer ajuda, ele não procura ajuda. E quando ele vai procurar ajuda, cara, o ego dele faz ele pedir ajuda para ele mesmo, de outros universos, vamos falar assim. Então, umas analogias que dá pra fazer com essas histórias, umas análises que dá pra fazer com essas histórias, você fica assim, caralho, isso aqui é do caralho.
E aí o primeiro ônibus deixa tudo meio aberto ali com a parada que acontece com a galera do grupo. E no segundo, mano, ele simplesmente fecha esse arco final de uma maneira, porra, maravilhosa. E depois várias pequenas histórias no final, amarrando cada pontinha solta que ele deixou, mano. E isso eu acho que é muito esmero, é muito carinho que ele tem com o leitor dele, principalmente quem era leitor naquela época, quem acompanhou isso todo dia. Devia ser Ducas, você sabe o que é Ducas? Do caralho, do cacete, mano. Tipo assim, quem leu isso aqui na época, com certeza viu e falou assim, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu posso uma coisa que esse cara escrever, se o cara escrever sobre, sei lá, Howard o Pato, eu vou ler, mano. Foda-se. Então, eu acho que é mais isso. E os Vingadores dele. Cara, a outra menção rosa sobre os Vingadores, por quê? Cara, ele escreveu dos serviços dos Vingadores, né? Os Novos Vingadores e os Vingadores. E são histórias assim que no começo ele apresenta muito conceito, muito diagrama, muito o que está acontecendo, muita imagem, muito não sei o que. Você fala, mano, o Hickman vai fazer isso comigo? Ele vai escrever só conceito, vai ficar só com conversa, balela, discussão sobre índole, sobre o que fazer e tudo mais? Não. Aí ele começa a te apresentar várias espécies alienígenas ali com a puta de uma guerra lá infinito. Aí ele começa a mostrar que a galera que são os novos Vingadores, que são ali, um spoiler pra vocês, eles são os Illuminati, eles estão com uma decisão, tipo assim, matar ou não matar o pessoal, e não só o pessoal, né, vamos falar assim, o mundo, e depois chega ali no título dos Vingadores em Time Runs Out lá, que é o Tempo Esgotado, eu acho, né, em português, e cara, simplesmente, mano, ele traz aquela dualidade Homem de Ferro e Capitão América, depois de uma merda que eles fizeram com o Capitão América, que sei lá, pra mim o Capitão América foda-se ele, mas cara, que história bem feita do caralho. E depois de tudo isso, e trazendo o Reed também lá do Quarteto Fantástico como um dos personagens principais durante essa run inteira dos Vingadores, ele joga a gente na Guerra Secretas. E aí, eu não li ainda, porque eu acho que o Brandon vai lançar esse ano, então eu não corri atrás em comprar ele usado, porque a galera também gosta de dar uma extorquida na gente, né? Então, acredito eu que acho que dentro desse ano que vem eu vou terminar essa fase. Aí provavelmente eu vou fazer um puto de um vídeo aí pra gente falando sobre toda essa fase do Jonathan Hickman. Beleza? Então, beleza. Cara, eu tô com uma colinha mais ou menos aqui. Eu acho que às vezes quando eu vou sair de câmera aqui, mas não fica triste não. Eu sei que eu sou feio e tal, mas eu só vou aqui dar uma olhadinha na minha colinha aqui que eu fiz sobre algumas coisas. E nosso top 3 então, ele foge um pouco do que... Por que pareça, né? Ele foge um pouco do que eu normalmente eu gosto, que provavelmente eu vou falar muito aqui no canal, que é super-herói. Meu top 3 não tem super-herói. E o primeiro, ele é um quadrinho do caralho, que eu acho que todo mundo do mundo que já leu acha maneiro, mas e que realmente é totalmente fora da pegada do super-herói. Mas enfim, vamos começar. Cara, o primeiro quadrinho da lista, Torgal. Cara, Torgal, ele é escrito pelo Jean Van Ham, né? Eu não sei se é Jean ou se é Jean, acho que é francês, né? Belga. E desenhado pelo Gregor Rosinski, né? Que está bem aqui. E foi lançado pela Pipoca e Nanquim nesse ano mesmo. E acredito eu que muita gente vai ter esse quadrinho na lista, dentro do seu top 20, do seu top 10, às vezes até top 1. Pra mim, ele entrou no top 3 por quê? E ele é o terceiro por quê? Cara, é um quadrinho que me surpreendeu. Foi uma arriscada. Eu peguei ele numa promoção. E aí, dentro da promoção, eu peguei o outro quadrinho que também tá na lista. E, cara, isso aqui, mano, é muito bom, mano. É simplesmente muito bom. Eu me arrisquei demais. Quando eu comecei a ler, comecei a achar meio estranho, porque eu não tô acostumado com essa leitura. É uma escrita um pouco mais antiga, só que muito bem feita. E se eu pudesse generalizar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor o que esse quadrinho é, ele é como se fosse um puta episódio de Vikings. Junto ali também com aquele... Cara, como é que chama a outra série? Guerras Saxônicas? Algo assim? Enfim. Cara, ele é como se fosse um episódio muito bom disso. Todos os álbuns que tem aqui dentro, eles são como se fosse isso, sabe?
E aí, por exemplo, no começo ele já te joga o protagonista todo lascado, todo fudido, você não sabe nada sobre ele, mas já sabe que ele tá tomando na bunda, mano. Ele tá se lascando na mão do Gandalf lá, e o cara já tá tipo assim, mano, você já fica, pô, o que tá acontecendo com o cara? Você não sabe o porquê que ele foi parar ali e o que que vai virar dele. E já te apresentam o antagonista e o protagonista na mesma cena, e chega uma personagem do nada que simplesmente não sabe bosta nenhuma sobre ela, e dela faz uma proposta que durante ali, acho que o primeiro. Não sei se é o primeiro inteiro. Cara, eu tô coçando o nariz, mas desculpa, galera. Não sei se é o primeiro ou se é do primeiro ou segundo. Que ele simplesmente. Essa coisa que ela fala pra ele, pra poder ajudar ele no momento. Só que ele vai ter que, vamos falar assim, te dar uma parte dele pra ela, se doar um pouco pra ela pra isso acontecer. Cara, isso me lembrou demais eu jogando Skyrim com meus 13 anos, tá ligado? E as missões, enquanto a galera fala assim, mano, pra mim fazer isso aqui pra você, eu tenho que tomar um shot no. Ganhar de mim numa competição de bebida no bar. Ou então você tem que me ganhar no soco aqui, me desmaiar no soco pra gente poder te ajudar. Isso acontecia muito dentro do Skyrim. Não sei se vocês jogaram esse jogo já, é o Elder Scrolls 5. Skyrim é. Enfim, cara, isso me lembrou demais. Aí as primeiras histórias são sobre isso. Aí ele quer sempre. Ele quer ficar caminhando, né, mano? Os caras, nessa época, principalmente. É, porra, 1977, 84. Os caras queriam esmerilhar, né, mano? Então, enfim, os caras queriam. Eles escreveram uma história sobre um cara que tá atrás da mina dele, ele tá apaixonado. E ele quer paz, ele não quer ser viking. Eles ficam envolvendo nisso. E aí o que me faz quebrar a cabeça nessa história. Que eu vi pessoal criticando essa história por causa disso. Mas é o que me faz, caralho. Nunca tinha visto isso. Eu realmente nunca tinha visto. Nunca me lembro de ver isso. Mano, não spoiler, tá, pessoal? Cara, o cara é alienígena, mano. O cara colocou, porra, ficção científica no bagulho e o cara é alienígena, mano. Sci-fi, eu não sei se é sci-fi ou científico. Mano, como é que eu nunca tinha visto nada assim que colocasse gente na era nórdica ali, na era medieval, que te colocasse um cara que é alienígena. Isso eu sei que é um. Pelas pesquisas que eu fiz sobre e tudo mais, era algo da época. O pessoal gostava de envolver com alienígena em tudo e tudo mais, em qualquer tipo de história. Então, beleza, mas é algo que me surpreendeu. Algo na minha primeira leitura sobre esse tipo de quadrinho já me mostrou que, cara, esse escritor ele é piroca. Então, eu acho maneiro demais. E logo após isso, depois dos primeiros álbuns ali, que ele tenta recuperar a mina dele vaza, depois ela é capturada por outras pessoas, ele vai atrás, aí ele não consegue com a mina dele porque ele tem que resolver uma missão pra um cara que ele fez uma promessa e tudo mais. Mano, no final você tem uma puta história de terror. Depois você acha que tudo já acabou, que ele conseguiu concluir o que ele tinha que fazer e tudo mais, nosso herói tá ali, panca, depois de ter sofrido, ter ido no inferno e tudo mais. Mano, tem uma história de terror fodida, que envolve criança, que envolve coisas de espírito e tudo mais, e tipo assim, sobre poderes e sobre o mau uso dos poderes, vamos falar assim, e poderes que você talvez você nem sabia que você tinha e tudo mais. Então, cara, Torgal é do caralho, mano. Eu queria poder fazer uma resenha melhor sobre ele, mas eu tô fazendo esse vídeo um pouco de improviso. Eu acho que eu não sei me preparar pra nada, galera. Desculpa te falar isso, mas eu realmente não sei me preparar pra nada. E eu acho que isso aqui é o melhor que eu consigo fazer. Mas com o tempo eu acho que fazendo mais vídeo eu acho que eu vou estar melhor. E às vezes um dia no futuro a gente bota pra falar sobre o volume 2 e a gente fala sobre o volume 1 também. Tudo mais. Deixa eu tirar esse espalhador daqui. Enfim. Cara, vamos lá. Meu top 2 agora, pessoal, é sobre acho que o desenhista que eu mais gosto na atualidade, eu acho que se pá de todos os tempos, tá? Ele escreveu esse quadrinho em 2017, mas foi lançado também em setembro desse ano aqui no Brasil, que é o Extremity, do Daniel Warren Johnson. Ele escreve e desenha, e tem o colorista aqui, né, que é o Mike Spicer. Galera, vou até me irritar aqui na cadeira pra falar desse quadrinho, que esse quadrinho aqui também é Ducas. Provavelmente, quem leu esse quadrinho aqui, tá? Quem já leu esse quadrinho, eles vão falar pra mim o seguinte, cara, como assim? Estão colocando Torgal atrás desse quadrinho. Cara, Torgal é um clássico, Torgal é algo que é desejado pela comunidade dos quadrinhos aí nos fóruns e tudo mais, que eu já vi alguém pessoal falar e tal. Mas rapaziada,
Primeiro que é meu vídeo, né? Primeiro que é minhas opiniões. E também, igual eu falei, são enviesadas demais. Por quê? Porque é minha. São minha vontade. E eu gosto mais desse cara, mano. E simplesmente é o seguinte. Esse quadrinho ele tem início, meio e fim. Então, provavelmente, eles deixam algumas pontinhas abertas ali, mínimas, pra algo que poderia vir no futuro, sobre, tipo, um time skip sobre o que aconteceria com a personagem principal aqui. Só que ele é uma história fechada, você não precisa de ler mais nada sobre isso aqui pra isso aqui ser bom. E a outra coisa é a arte, rapaziada. Isso aqui, a arte é do caralho. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidamente. Olha, achei uma pequena aqui. Rapaziada, olha essa capa. Sabe, isso aqui é a capa da edição 8, que ele foi lançado em algumas edições mensais. E a letra que tá usando aqui atrás, sabe? Cara, esse quadrinho é demais, mano. Ele é um quadrinho muito brutal, sangrento. Toda hora tem porrada, que é o que eu gosto muito. Mas eu gosto daquele enredo, o motivo por que tá tendo a porrada. Eu não sou daquela porrada desenfreada que não quer saber, eu só quero dar soco. E eu acho que, na verdade, também o Daniel L. Johnson, eu vou chamar ele aqui no canal de Senhor Soco na Cara. Cara, socão na cara. Porque, cara, não tem ninguém atualmente, e eu acho que nem no passado, que faz tão bem cenas de luta, cenas de soco na cara, cenas grandiosas, de massacre. Cara, tem uma cena aqui no quadrinho, mano, que o rapaz aqui, o rapaz, o pai da protagonista aqui chega, mano, e ele, cara, na chegadinha dele aqui, mano, cara, não sei se vão dar pra vocês verem certinho. Se algum dia eu editar esse vídeo, talvez já tá na edição essa imagem. Cara, ele arranca a cabeça. 5 cara, braço de 6, numa chegada que ele chega em cima aqui de um mega louva-a-Deus, tá ligado? Então, tipo assim, cara, o Daniel Johnson, ele sabe fazer isso como ninguém, mano. Ele sabe fazer muito bem a luta, ele sabe fazer muito bem essa construção de vamos falar assim, de terreno, né? Porque não, eu acho que um desenhista, quando ele é bom, ele tem que saber desenhar o personagem, ele tem que saber desenhar o ambiente. E ele faz isso aí como ninguém, cara. Como ninguém, eu nunca vi ninguém fazer isso dessa forma. E aí eu vou falar sobre um pouco da história também, né? Que eu tô falando só sobre o quão bom é a arte desse quadrinho, mas ele é uma história que começa contando pra você sobre uma tribo, e que cada pessoa na tribo, ela chega a tal idade dela, ela ganha o seu nome, e seu nome ele é como se fosse o motivo para ele da existência dele. E isso não vai ficar na cabeça da pessoa, e vai ser isso que vai formar o caráter dela. E aí ele mostra ali os nossos dois protagonistas, que é o pai, que é líder da tribo, que é esse rapaz aqui, e a garota, que é a nossa protagonista principal, que ela recebe o nome de artista. Acho que é artista, creio eu que seja artista mesmo. E ela é a melhor desenhista da tribo dela, e artista no geral, pintora e tudo mais. E depois, mais pra frente, ele vai mostrando o que acontece com a família dela, o que acontece com a tribo, que ela acaba sofrendo um ataque de uma outra tribo. E é um lugar onde que é como se fosse pós-apocalíptico, né? Algo bem do futuro, assim, só que com muitas coisas do passado. Então você vai ter, tipo assim, barcos voadores, mas não vai ser uma nave, vai ser um barco. Tipo assim, eles vão dar essa puxada pra trás, jogando tecnologia pra eles, entendeu? Então, cara, aí você pensa, eu falei aqui sobre o quadro, sobre o desenhista ser brutal, e ele faz uma arte brutal, e como ele chega, deslacera as pessoas e tudo mais, e sendo que a protagonista é uma artista, é uma pintora. Então, tipo assim, essa jogada de você falar assim, cara, te mostrar algo bonito, algo incrível e tudo mais, junto com a sujeira, junto com o sangue, junto com a brutalidade do quadrinho. Cara, Daniel Johnson fez um trabalho do caralho aqui, e ele me tocou tanto por esse enredo e tanto pela arte maravilhosa, e é por isso que pra mim ele é top 2. Eu fiquei até meio assim de começar a ler no começo, e fiquei com medo de não gostar, porque isso é o trabalho de um artista que eu acho muito pica. Aí eu li o primeiro capítulo, li o segundo, depois, mano, eu só li no trabalho, tá, rapaziada? Trabalho o dia inteiro, então eu sempre leio no trabalho. Quando eu fui no segundo dia de trabalho, que eu levei de novo pra me ler, que eu tinha lido só os 2 primeiros capítulos, eu não consegui parar, eu tive que ler até o final, sabe? Então, realmente, esse quadrinho é do caralho. É Ducas. Então, rapaziada, agora vamos pro nosso top 1. Esse quadrinho,
Eu sabia que eu ia gostar dele. Eu sabia, sabe? Mas não sabia gostar tanto. Eu não sabia como funcionava a narrativa da história. Mas veio pra mim na época exata. Porque eu comprei ele numa promoção também. Mas era numa época que eu tava ouvindo muito podcast. Eu tava ouvindo muito podcast do Nerdcast, tá? Sobre história, sobre a ascensão de Hitler, sobre é, aquele pessoal que a gente não pode ficar falando muito aqui no YouTube, mas que tá aqui também muito bem relatado, vocês vão saber do que eu tô falando. Então, cara, ele foi perfeito pra mim, que é o quadrinho Mouse. O Mouse foi lançado aqui em 2005 pela Companhia das Letras, né? Esse quadrinho, que é a versão que eu tenho aqui, eu não sei como é que funciona a editora, eu não conheço tão bem, mas é sobre o Quadrinhos na CIA, né? Então, eu não sei essa editora mudou de nome ou como é que funciona, mas é a versão que eu tenho, tá? Ele foi lançado em 2005, pela primeira vez no Brasil. Esse quadrinho já ganhou o prêmio Pulitzer sobre, acho que é a melhor obra de relato, algo assim, se eu não estou enganado, se eu tô ficando maluco, desculpa se eu tô ficando maluco, tá? Inclusive, se vocês souberem qual foi o prêmio que ele ganhou, escreve aí embaixo aí pra mim aprender, porque eu gosto de aprender, tá? E ele também, que nem o Extremity, ele é desenhado e escrito pelo mesmo cara, que é o Art Spiegelman. E é o seguinte, rapaziada, esse quadrinho mudou minha vida, simplesmente isso. Por quê? Eu achava que esse quadrinho era só sobre alguém falando sobre a Segunda Guerra ali, como que era ser judeu e como que era ser pau no cu, um nazista safado alemão naquela época. Mas não, mano. E eu achei que também que ia ter toda uma ficçãozinha ali, todo personagem assim, tal, inventado. Mano, não, mano. Isso aqui é um relato, velho. Isso aqui é um relato. Isso aqui é o Art Spiegelman entrevistando o pai dele, que chama Vladek aqui. Entrevistando o pai dele. E enquanto ele entrevista e anota tudo que o pai dele faz, o pai dele tá fazendo outras coisas da vida dele. Então toda hora te mostra lá no passado, na época do Holocausto. O começo do Holocausto começando, o começo ali da galera começando a punir o judeu, começando a tirar tudo que eles têm, tirar a casa deles, tirar o dinheiro, tirar todos os bens dele, prender, matar, espancar. E ali você percebe que é muito sentimento envolvido ali pelo lado dos alemão. Cara, é egoísmo, é inveja. Cara, é algo surpreendente, assim, que você começa a ler e você fala assim, cara, tá começando. E agora? E aí, mano, depois você vai vendo o quão o pai dele foi sobrevivente, sobreviveu e, tipo assim, das piores maneiras possível, mas foi o que ele dava pra ele fazer. E ele toda hora, ele noticia ele mesmo dentro do texto, ele fala que ele era grande, ele era forte, só que ele era o que mais fazia ele ser o que mais fez ele sobreviver foi ele ser malandro. Cara, ele é brasileiro, vamos falar assim, cara. Ele é malandro, mano. E ele, quando ele chega lá dentro uma época, numa parte aqui do quadrinho, que ele tá num campo de concentração, os caras precisavam de um marceneiro. O cara nunca tinha feito nada de marceneiro, ele tinha aprendido alguma coisinha ou outra com um cunhado, uma parada assim. E ele já vai lá e ele fala que ele é o melhor. E ele se vira pra ser o melhor. Porque se ele não fosse o melhor, ele ia morrer, tá ligado? Então, tipo assim, mas ele ser o marceneiro fez ele não entrar nas listas dos caras que quebra pedra lá, que cavava o pedregulho que tinha que quebrar e entrava lá dentro e morria na cama de gás, sabe? Então, tipo assim, ele começou a arrumar importância pra ele ser importante pros outros, que ele não ia ser eliminado conforme os que não tinham tanta importância, sabe? Então isso aqui, mano, isso aqui é do caralho, velho. Isso aqui é do caralho, isso aqui é uma história, mano, que tipo assim, faz você arrepiar, mano, que faz você pensar sobre sua vida, que eu não sei como é que funciona a vida de vocês, rapaziada, mas eu sou um cara que trabalha muito, sabe? E eu, pô, já moro sozinho aqui, já pelas minhas contas, já faz uns 5 anos. Então, eu me viro, mano. E eu muitas vezes passei pela minha vida, eu achava assim, cara, eu tô me fudendo, eu tô andando aqui na corda bamba das coisas, eu podia dar as coisas melhor pra mim, eu podia tomar uma decisão melhor, parece que eu sou meio burro e tudo mais. Só que aí eu leio um quadrinho desse, eu vejo como o Vladek sobreviveu aqui, e como ele conseguiu fazer as coisas, eu falo, cara, minha vida é boa demais, mano. Minha vida é insignificante perto da minha sobrevivência, é insignificante perto da sobrevivência desse cara, sabe? Então,
realmente, esse quadrinho aqui, mano, é algo surreal. Ele merece todos os prêmios que ele ganhou. Todo mundo deveria falar sobre esse quadrinho. Todo ano tinha que relançar esse quadrinho, porque isso aqui realmente é algo surreal. E uma coisa que eu também queria falar, mano, é que dentro da própria história, vai mostrando os relatos do Vladek, né, com o pai dele. E chega um momento que ele vai mostrando como o Vladek fica vivendo na sociedade hoje em dia. E ele se tornou um cara encanadaço, ele é Mushiba, ele não gasta o dinheiro dele com nada. Ele trata a nova esposa dele muito mal, achando que a esposa dele só quer levar o dinheiro dele, ele fica encanado o tempo todo. Tem um momento que ele é racista com um personagem negro que aparece dentro da história. Não um personagem, eu acho, é só uma pessoa aleatória. Mas que o filho dele fala assim, mano, como é que meu pai sofreu tanto no Holocausto e tudo mais, assim, porque tem um relato do Art também, ele é um dos personagens da história, né? Ele fala, como é que meu pai consegue ser racista depois que ele sofreu, sabe? Só que, mano, aí que você entende que a ignorância era tão grande que parece que eles não conseguiram, por mais que eles sofreram na pele e tudo mais, os europeus naquela época, eles não conseguiram ainda se desmificar do racismo contra o pessoal negro. Aquilo era. Parece que aquela parte da escravidão, aquela parte do racismo ao negro, dentro da história europeia ali, no fundo europeu ali da galera da Europa, parece que nada arranca isso daquela pessoal, sabe? Tipo assim, pô, a gente já tá em 2025 e a gente vê isso até hoje, sabe? Então, tipo assim, nem sofrendo na pele o que esses caras sofreram durante, sei lá, centenas de anos atrás, parece que a galera aprendeu, sabe? Então, e aí você vê também a jogada que ele faz também aqui nesse quadrinho, que é relatar os judeus como ratos, os alemães como gatos, os franceses como sapos, eu acho que os poloneses são como porcos, e acho que tem uma relação de questão de porco. Eu não sei se tem essa relação, mas eu já ouvi falar que não se pode dormir dentro do chiqueiro, porque senão o porco te come. E eu acho que os poloneses são porcos aqui porque se apertava para eles estavam mandando o judeu embora. Algum pessoal ajudava, só que eles nunca se sacrificavam, eles nunca se imporam, eles nunca ficaram lado a lado ao pessoal judeu naquela época. Eles só tentaram comer o que davam para eles, vamos falar assim, e se virar, sabe? E eles não eram caçados, por exemplo. Mas eles também não se misturavam muito bem com a galera que era alemã naquela época. Era mais daquela galera da Áustria ali. Enfim. E o dono da porra toda aqui, o que traz medo pra todo gato, que é os cachorros, era a galera dos Estados Unidos. E é isso, rapaziada. Então, tipo assim, esse quadrinho é muito bom. E eu recomendo a vocês. Eu vou tentar deixar link aqui embaixo. Eu não tenho link de afiliado nem nada. Então, acho que talvez eu possa deixar só os nomes. Porque senão a galera vai achar, nossa, o cara já tá querendo vender bagulho. Não, mano. Eu nem sei. Nem sei como fazer isso. Vou ser sincero, vocês nem sei fazer. Então, pessoal, eu quero agradecer por esse nosso primeiro vídeo, tá? Espero que no próximo ano, que já tá chegando, eu já faça mais vídeos sobre isso. Que eu me acostume mais, tá? Eu queria agradecer também a todo mundo que pediu pra me fazer vídeo, tá? Meus amigos, o pessoal que eu conversei sobre quadrinho na internet também. Os caras falam, pô, mano, você gosta de conversar sobre quadrinho? Comece seu canal e tudo mais. Eu quero agradecer a todo mundo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Me indiquem, inclusive, quadrinhos que talvez dentro desse top 3 você acha que vai ter a minha pegada e o meu gosto, na maneira que eu falei das coisas. Você fala assim, nossa, Guilherme, se você gostou de Extremity, você vai gostar de tal quadrinho. Se você gostou de Torgal, você vai gostar de tal quadrinho. Que eu vou tentar comprar e eu vou tentar ler. E a gente vai tentar fazer um vídeo no futuro, tá? Acho que o meu foco aqui, principalmente no canal, é aprender cada vez mais sobre quadrinho e mostrar o que eu tô aprendendo pra vocês. Fechou? Muito obrigado. Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Abraço!